Bom, um excelente congresso, que possamos, no final, como produto, apresentar à sociedade brasileira algo que contribua, né, para uma prestação de serviço de alta qualidade, com alta performance. Bom, eu sou Armando Nascimento, sou pesquisador do NIC, do UFPE, do Laboratório de Governança Pública e Risk Compliance, também do UFPE, e coordenador e pesquisador do Grupo GETS, Grupo de Estudos Técnicos da Poli-USP. Eu quero agradecer o convite por estar participando desse congresso e poder contribuir, né, com algo que vai poder ser utilizado pela sociedade. O nosso tema, ele vai justamente pegar algo que está em evidência hoje no Brasil e fazer um enlace com a área de administração. Nós vamos falar em relação à quarta revolução industrial e os desafios da gestão pública. Bom, a nossa conversa panorâmica, ela vai ser direcionada para a administração, né, já que estamos no Congresso de Administração. E vamos fazer uma interface de algo que é muitíssimo esperado pela sociedade brasileira, que é a prestação de serviço público com qualidade, com pronta resposta. E nós não conseguimos fazer isso hoje, no século XXI, sem aplicar na máquina pública aquilo que veio com a Revolução 4.0. E, para tanto, nós necessitamos da participação muito forte do administrador. O administrador, nesse projeto, ele é o profissional principal. E os outros, economistas, advogados, engenheiros, são coadjuvantes, ou seja, eles darão apoio ao administrador para que todo esse processo de reforma ele possa ter como resultado uma máquina eficiente, uma máquina com um serviço de qualidade e que gere eficácia e produtividade, não é, para a sociedade. Quando nós falamos em um projeto dessa, né, magnitude, temos que considerar os seguintes aspectos. O primeiro aspecto é no tocante ao conceito. É justamente no conceito que nós encontramos os benefícios que a reforma vai trazer para a sociedade. O segundo aspecto é o aspecto que nós chamamos de pacote. O pacote é um conjunto de componentes que proporcionam os benefícios definidos no conceito. O que é que nós vamos encontrar nesse pacote que veio com a Revolução 4.0? Nós sabemos que a nossa máquina pública ela ainda está vivendo muito a Revolução 2.0 e metade, né, da tecnologia apresentada na Revolução 3.0. E o terceiro aspecto é o processo. Esse processo ele define a relação entre os componentes do pacote. É por isso que eu preciso ter assim, bem delineado o que é que eu tenho de tecnologia 1.0 na área de gestão, 2.0, 3.0 e 4.0. Bom, a Revolução Industrial ela foi um conjunto de mudanças. Ela é um conjunto de mudanças. Ela foi na 1.0, na 2.0, 3.0 e ela é na 4.0 um conjunto de mudanças que aconteceram e que irão acontecer. Aconteceram na Europa, né? A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, né? E aí entra a utilização das máquinas. Para compreender isso melhor, nós precisamos voltar lá. Bom, lá no início, história da evolução, né, ou a evolução histórica, nós tínhamos um momento que nós chamávamos de um momento do otimista. Era quando nós tínhamos um copo com água e, ao olhar para o copo, a percepção e a verdade que nós tínhamos é que o copo ele está meio cheio, ou seja, o copo estava meio cheio.
Isso gerava algumas interrogações. E dessas interrogações foram produzidas novas tecnologias. Tecnologias como a mecanização, a energia a vapor, a energia hidráulica, enfim, a utilização do ferro. Então, veja bem, eu tenho um copo e ao olhar para esse copo, eu percebo que o copo está meio cheio. E aí surgem inovações a partir dessas interrogações. Passamos para um segundo momento. Nesse momento deixamos de ser aquela figura otimista e passamos a ser uma figura pessimista. Ao olhar para aquele mesmo copo agora, eu não consigo ver esse copo meio cheio, mas eu percebo que esse copo está meio vazio. Então saí do meio cheio e agora estou no meio vazio. Continuo com interrogações. E dessas novas interrogações, nós chegamos na Revolução 2.0, na qual são desenvolvidas a produção em massa. Vocês da administração estudaram muito bem isso, a linha de montagem, a eletricidade, não mais aquela energia a vapor. Mas continuamos ainda na condição de pessimista e aí chegamos na Revolução 3.0. É quando nós temos à nossa disposição o computador, a automação. Então éramos otimistas, o copo está meio cheio, passamos a ser pessimista, o copo está meio vazio e no momento estamos agora com uma nova percepção daquele copo. O copo agora não está meio cheio nem meio vazio, mas nós descobrimos que o copo tem o dobro do tamanho que deveria ter. Estamos na Revolução 4.0, a revolução que trata do sistema cyberfísico. Bom, mas Armando, o que engloba essa Revolução 4.0? Como qualquer conhecimento, como qualquer estrutura, como qualquer organização, a Revolução 4.0 tem princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio que trata da capacidade de operação em tempo real. Eu tenho que dar uma pronta resposta. Nós vivemos isso agora na pandemia, ainda estamos vivendo. Nós não tivemos capacidade de ter uma operação em tempo real. Isso aí gerou danos que são irreparáveis. Tá? São danos realmente danosos para a pessoa individual, para a coletividade e para o Brasil. Tá? No ranking aí, nós estamos aí em segundo lugar em relação à pandemia. O segundo princípio é o princípio da operação virtual. Eu não consigo trabalhar a capacidade de operação em tempo real se eu não tiver a minha estrutura de forma virtualizada. Ou seja, a minha operação é virtual. Isso vai gerar mais eficiência, mais conforto. Né? Eu vou ter um processo mais ágil. Como terceiro princípio, é o princípio da descentralização da tomada de decisões. Aí nós estamos voltando lá para a teoria geral da administração, quando vocês estudam aquelas abordagens, principalmente abordagem burocrática. O quarto princípio é o princípio do software orientado a serviço. Um exemplo que de imediato eu posso dar aqui é a ineficiência e a ineficácia do aplicativo do INSS. Isso aí está demonstrado aí em vários jornais. Tá? Então, eu preciso enviar um documento para o INSS e a necessidade de eu me deslocar até um posto de benefício eu não consigo. Eu preciso de uma demanda, eu preciso levar uma demanda ao INSS e resolver um problema meu que realmente não seria necessário em pleno século XXI, em século do conhecimento, com a nossa disposição em tecnologias 4.0, que evitaria que eu pegasse parte do meu dinheiro, gastasse com passagem, colocasse minha vida em risco para me deslocar até um posto de INSS, quando eu poderia, com simplesmente um clique no meu celular, eu encaminhar esse documento. E o aplicativo do INSS não funciona. O quinto princípio é o princípio da produção modular. O que eu tenho hoje está preparado para receber as inovações sem que seja necessário eu descartar o que eu tenho hoje. O sexto princípio é o princípio da operação integrada de máquinas e dispositivos. Agora, eu preciso ver nesses 6 princípios a presença da inteligência artificial. Eu preciso da internet das coisas, eu preciso da biologia sintética, eu preciso do sistema cyberfísico. Se eu saio agora do INSS e eu vou, por exemplo, para a área da segurança pública, foi o segundo item agora, esse mês, colocado pela população pernambucana como o segundo item que mais a preocupa. Primeiro está a saúde, claro, nós já estamos vivendo ainda aí com a pandemia, a segurança. Eu não vou esquecer que eu posso utilizar a inteligência artificial, a internet das coisas, o sistema cyberfísico, para compor, junto com os policiais, né, das 2 polícias, um sistema inteligente que vai gerar
mais segurança, mais percepção de segurança por parte da população. Bom, quando nós falamos em proposta de reforma administrativa, vem na minha cabeça gestão, gerenciamento, né, planejamento, desenvolvimento, tudo relacionado com a figura do administrador. Mas eu também estou imaginando que essa proposta cria um novo marco legal para a administração pública brasileira, ou seja, cria um novo operacional. Esse operacional, ele necessita ser eficiente, ele necessita gerar produtividade, ele necessita ser eficaz, ou seja, ele não pode ser o que é o aplicativo do INSS. Ok? Então, quando eu falo, por exemplo, da importância do administrador, é que esse administrador seja o ator principal e não o economista, porque o economista ele vai estar preocupado com o custo, simplesmente com o custo, diminuição. Né? Eu vou conseguir economizar 300 bilhões de reais. Bom, mas eu não estou tão preocupado se essa economia vai gerar qualidade, pronta resposta às necessidades da população. Já o administrador, ele vai estar preocupado, claro, também, né, com um ajuste das contas, mas a preocupação dele vai ser com a qualidade do serviço prestado. Se eu tenho qualidade, eu vou ter eficiência no processo input e output. Se eu tenho qualidade, eu vou ter produtividade, eu vou conseguir aferir isso aí. Se eu vou ter qualidade, eu vou ter eficácia. E se eu tenho eficiência, produtividade, eficácia, qualidade, certamente no processo input e output eu vou conseguir reduzir o custo desse processo. Mas não que a redução do custo seja a variável principal. A variável principal é a satisfação do contribuinte, aquele que contribui para a existência da máquina. Para tanto, a estrutura, a engenharia administrativa da reforma administrativa, ela está dividida em 3 fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3. A fase principal, a fase que trata do conceito, a fase que trata do pacote do processo, é a fase 1. E essa fase 1, ela é eminentemente vinculada ao ator principal desse processo, que é o administrador. Então, em resumo, eu preciso utilizar o Congresso de Administração, o CRAPA, para que eu possa pegar todo o conhecimento produzido e eu possa avaliar aquilo que está sendo proposto para a sociedade. E para isso, eu vou deixar 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta está relacionada a quem são esses profissionais que estão envolvidos na elaboração do conceito, do pacote e do processo da reforma administrativa. A segunda pergunta, importantíssima, é, em relação a esses profissionais envolvidos, eu encontro administradores, e quando eu falo em administradores, não é aquele profissional que tem curso lato sensu, pós-graduação, lato sensu e estrito sensu na área da administração. Não, é aquele profissional que tem graduação em administração. Então, temos administradores no rol desses profissionais, ou só temos economistas, engenheiros e advogados? A terceira pergunta é, qual a relação da PEC, né, no seu conceito, pacote e processo com a Revolução Industrial 4.0. Bom, é isso que eu gostaria de levar para vocês e esperar que durante o Congresso vocês possam interagir com as diversas áreas do conhecimento e eu estou, durante esse período do Congresso, à disposição para podermos dar continuidade a nossa conversa e daí levar para a sociedade algo que ela possa utilizar na sua escolha, na sua avaliação. Um excelente congresso.